no vídeo de hoje nós vamos falar de função do segundo grau. E, mais especificamente, a gente vai falar do gráfico quando o delta é maior do que zero. Então, como podemos fazer o gráfico de uma função do segundo grau quando o delta da função que a gente está analisando é maior do que zero? Então, a gente tem que observar 3 pontos, certo? E os 3 pontos são os seguintes. Primeiro, a intersecção com o eixo y. Segundo, as raízes. E terceiro, o vértice. Então vamos pegar o seguinte exemplo como base. f de x é igual a x² menos 6x mais 8. E agora a gente vai analisar cada um das 3 etapas que foram listadas anteriormente. Então vamos começar pela intersecção com o eixo y. A intersecção com o eixo y, ela acontece especificamente no coeficiente c. No caso dessa função, temos o mais 8 como sendo o coeficiente c. Logo, é onde acontece a intersecção com o eixo y. Então, a gente circula aqui o 8, ó, e ele, então, é a nossa intersecção com o eixo y. Segunda etapa, nós analisaremos agora as raízes. Como que a gente determina as raízes de uma função do segundo grau? Basicamente, nós vamos igualar essa função a zero. Então, eu vou pegar a função, que é x² menos 6x mais 8, e vou colocar igual a zero. Bom, aqui nós teremos que resolver uma equação de segundo grau. Identificamos o a, nesse caso como sendo 1, o b como sendo menos 6, e o c como sendo 8. E agora resolvemos primeiramente o delta. Qual é a equação do delta mesmo? Delta é igual a b² menos 4ac. Substituímos os coeficientes nos lugares adequados. Então ficaremos com o seguinte. Delta igual a menos 6² menos 4 vezes 1 vezes 8. Ou seja, delta é igual a menos 6² vai dar 36. E menos 4 vezes 1 vezes 8 vai dar 32. E aí ficamos finalmente com delta igual a 4. E aí damos continuidade para a segunda etapa, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, tudo isso sobre 2a. E aí substituímos os coeficientes e o delta nessa expressão, ficando x igual a menos, entre parênteses, menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 4, tudo isso sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos o menos 6 vai dar 6, então a gente vai escrever agora, ó, x igual a 6, mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2, tudo isso sobre 2 vezes 1, que é 2. E aí a gente vai ter um x1, que é 6 mais 2, dividido por 2. 6 mais 2 vai dar 8, e 8 dividido para 2 vai dar 4. Então esse é o nosso x1, 4. E depois o x2, que vai ser 6 menos 2, tudo isso sobre 2, igual a 6 menos 2 vai dar 4, vai ficar sobre 2, e aí o 4 dividido para 2 vai dar 2. Então aqui nós temos as duas raízes, né? Vamos circular elas aqui, ó. O 4 e o 2 são as duas raízes que nós precisamos.
Agora, nós vamos para a terceira etapa, que é determinar o vértice. O vértice, ele é calculado, né, ele é representado primeiramente, né, com a coordenada Vx e Vy. Então vamos escrever isso aqui, ó, V, abre parênteses, Vx, vírgula, Vy, fecha parênteses. Então essa é a coordenada do vértice. O Vx tem a seguinte equação. Vx é igual a menos B dividido para 2A. O Vy tem a seguinte equação. Vy igual a menos delta sobre 4A. E aí a gente vai calcular aqui, ó, primeiro o Vx e depois o Vy. Então vamos lá, o Vx. Vx é igual a menos B sobre 2A. Então ficamos com Vx igual a menos, em cima da fração no lugar do B botamos menos 6, e embaixo ficamos com 2 vezes o A, que é 1. Então ficamos com Vx igual a menos com menos vai dar mais, e o 2 vezes 1 vai dar 2. Então a fração que fica aqui é 6 em cima e o 2 embaixo. E aí a gente faz essa divisão. 6 dividido para 2, 3. Então Vx, nesse caso, é igual a 3. O Vy, ele é igual a menos delta sobre 4A, certo? Substituindo os coeficientes e o delta, ficaremos com o seguinte. Vy igual a menos o delta, que é 4, sobre 4 vezes o A, que é 1. Aí a gente faz o cálculo do 4 vezes 1, que vai dar 4 embaixo da fração. Então a gente copia o menos, o 4 que está em cima e colocamos o 4 ali embaixo. E fazemos agora 4 dividido para 4, que vai dar 1. Então nosso resultado aqui do Vy é igual a menos 1. Isso quer dizer que a coordenada do vértice ela é dada por 3 para o Vx, vírgula menos 1 para o Vy. Então está aqui a nossa coordenada do vértice. E por fim, a gente vai para a construção do gráfico. Então a gente tem que seguir algumas etapas aqui, né, para a construção do gráfico. Vamos lá. Primeiro, a gente vai construir os eixos. O eixo X, o eixo Y. Depois de construídos os eixos, vamos seguir a mesma orientação que a gente fez inicialmente para determinar os pontos. Então vamos marcar primeiro aqui, ó, o 8. Que é a nossa intersecção com o eixo Y. Então, estou marcando aqui o 8, eu boto uma bolinha, e aqui é o 8 no eixo Y. Agora, nós vamos marcar as raízes. As raízes foram 2 e 4. Então, eu vou marcar uma bolinha para o 2 aqui no eixo X, e também uma bolinha para o 4 aqui no eixo X. Está marcado, então, aqui as duas intersecções com o eixo X, que são as raízes. Agora, a gente vai marcar o vértice, né? A coordenada do vértice. Então tem que tomar um cuidado aqui, ó. Vamos observar o seguinte. O 3, que é o Vx, é um número que está entre o 2 e o 4, né? Então eu marco o 3 aqui, ó, né? Eu faço um risquinho, marco o 3. E o menos 1 é o Vy, então eu vou lá e faço um risquinho aqui, ó, no eixo Y e marco menos 1. E agora eu faço esses dois tracejados aqui, ó, para localizar qual é o ponto que tem coordenada 3 e menos 1. E aí vai ser esse ponto que eu estou destacando aqui, ó, 3 menos 1, eles se cruzam aqui, formando esse ponto que eu estou marcando. Situados os pontos, a gente vai para a construção efetiva do gráfico, que nós vamos traçar, então, a nossa função. E aí a gente pega aqui, por exemplo, da esquerda para a direita, e vai traçando a função do segundo grau, né, passando aqui por todos os pontos que nós temos aqui marcados anteriormente. Então passamos aqui pelo 8, passamos no 2, lá no vértice, voltamos para o 4 e continuamos ali infinitamente. Bom, a questão aqui, ó, uma atenção que tem que ter é que a curvinha ali da parábola que é formada aqui no gráfico, ela sempre vai acontecer ali no vértice, certo? Então ela não começa a fazer a curva antes do vértice, ela não faz a curva depois do vértice. Então, digamos que aquele pontinho do vértice ali,
ele é o extremo que a gente tem na função. Então é nele que acontece a curva e muda o comportamento da função. Nesse caso ela estava diminuindo, chegou no vértice, voltou a crescer, então começou a crescer no caso, né? Então ela muda o seu comportamento ali naquele ponto. Então tem que tomar cuidado na hora de fazer esse traçado. Bom, no vídeo de hoje nós abordamos então a construção do gráfico de uma função do segundo grau, tendo em vista que nesse caso delta é maior que zero. Então, esse era o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima!